se continuar do jeito que está em 2035, a dívida do Brasil chega a 135% do PIB. Acima de 80% para países emergentes já é um complicador. Como é que funciona o mercado? Todos os mercados eles são cíclicos, né? Inclusive, quem puder ler o livro lá, Dominando os Ciclos de Mercado do Howard Marks, é muito legal e é muito Muito bom. interessante para vocês entenderem um pouco isso. O que que acaba acontecendo? Como é que funciona? O governo, ele é um dos entes, né, que existem aí na economia. Então você tem as pessoas de forma geral que vendem a força de trabalho, você tem os empresários, né, que empregam o capital, você tem ainda pessoas que vão poder alugar imóveis e etc. E você tem o governo, né? Então você fecha toda essa equação. Por que que eu estou falando isso? Porque o governo, quando ele tributa, ele tira recursos da economia. E quando ele gasta, ele coloca recursos na economia. Então, quando você tem uma economia que é mais resiliente, que está ainda crescendo, como o Brasil está fazendo nesses últimos tempos, o que que você deveria fazer como governo, né? Você deveria gastar menos, Sim. porque vai ter um momento que a economia vai desacelerar, vai Aí começar a você crescer menos e você vai precisar ter caixa suficiente, você vai ter uma boa posição na dívida, né, baixa, para que você possa gastar. Então, quando chega um momento de pandemia, que a economia retrai, você vai lá e você vai lá e gasta. Esse é o poder que o governo tem, ele faz a economia para recuperar aquecer. mais rápido, É, ele reaquece. E no momento que a economia está bombando, que ela está, né, tendo maior arrecadação, o governo tem que fazer o inverso. Ele sim. tem que reduzir o gasto dele, porque a própria economia já está girando. Não faz sentido você imagina os carros de antigamente, né, você empurrava o carro para pegar no tranco. Hum. Depois que ele pega no tranco, não tem por que você continuar empurrando. Não, faz nem sentido. Não faz nem sentido. Então, outra fábula que eu gosto de contar é da cigarra e da formiga. A Uhum. formiga, durante o verão, que está cheio Sim. ali de alimentos, ela pega e guarda os alimentos. O governo brasileiro, ao invés de ele trabalhar como uma formiga, ele trabalha igual a cigarra, né? Chega lá no verão, ele come, 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 que é agora, e quando chegar o inverno, porque vai chegar o momento que a economia vai retrair, a gente já sabe que a culpa vai ser do empresário malvadão ou do mercado que gosta de especular e gosta de ganhar dinheiro em cima do pobre, né? É isso que vai ser a falácia que vai aparecer. Então, eh, a grande questão que o mercado vai começar a observar, não, e que já está observando, é o seguinte: a gente esse ano tem eleições. Sim. Eleição é um momento que a gente pode ter uma mudança de rumo. Então, hoje, o mercado, ele está precificando ainda uma dúvida. Se a gente tiver, eu não quero falar o governo atual, se a gente tiver uma matriz econômica que continue a atual, tá? Continua assim. Porque pode mudar o governo e o próximo cara continuar gastando, não adianta nada, tá? O É, mercado ele não tá falando mal do Lula e bem do outro, né? Ele tá falando mal dessa política econômica. Da mesma forma como o Lula foi lá no Lula 1, ele entregou superávit primário até de 4% e ele era um deus para o mercado financeiro. Então não estou falando do Lula especificamente, se você é um eleitor do PT, tá? Eu estou falando da matriz econômica atual. Qual é a matriz econômica atual? Você não consegue entregar superávit primário sim. em um país que tem 80% de dívida líquida sobre PIB, um país que tem 15% de juros e que está pagando o IPCA mais 7, 7,5. Então hoje o mercado está precificando ainda essa dúvida. Tá? Se a gente continua com essa matriz econômica, seja com Lula, seja com outro candidato, cara, você pode ter certeza que a gente vai para IPCA mais 9 e o Copom, que hoje é independente, ele vai meter a Selic a 17. Caraca. É isso, não tem outra coisa. Agora, se a gente muda e tem um cenário austero igual o da época do Temer, o Brasil cai de cara para um IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, e a gente tem uma Selic que abre espaço para cair pelo menos ali para 13, 12% já de cara. Então o mercado hoje,
ele está marcando o valor atual porque ele tem essa dúvida com relação à eleição, tá. E é claro que se a gente tiver esse cenário que eu falei pior do primeiro, a gente vai ter um dólar que vai subir muito também, tá. Então hoje, eu já vou falar para vocês, sejam conservadores. Quer botar uma pimentinha? Bota ali 15, 20% da carteira, mas sejam conservadores. Tenham alocação fora, porque Dólar, você fala? sim. Locação fora. Não estou falando para você comprar dólar e Dólar e deixar, guardar né? embaixo do colchão, Deixa rendendo, né? mas deixa rendendo, até porque o título lá dos Estados Unidos está rendendo bem, 30 anos já está rendendo 5 e pouco. É. O Você tem hoje bonds ali do Google, enfim, que está rendendo Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, CVS, tá rendendo ali 5,7, 6 em dólar, são boas taxas. Sim. E você tem alguma diversificação em moeda forte. Então, eu penso muito dessa forma, tá. Se continuar o mercado Eu do vejo o cenário atual, só para terminar, muito pode parecido com 2014, antes das eleições. caramba, Eu vejo bem parecido. Economia desacelerando de um lado, taxa de juro alta, inflação crescendo o governo e gastando à vontade. gastando e uma espera para ver o que acontece na eleição. Naquela época a gente viu que o governo continuou com a mesma matriz econômica, e aí a taxa de juros disparou, a inflação disparou e o risco Brasil disparou também. E com um adendo, naquela época a dívida líquida sobre PIB do Brasil ainda era 50%, tinha esse benefício, hoje não, é pior. E e se o Brasil continuar do jeito que tá, o dólar você acha que o dólar ele chega a disparar então? Cara, se continuar como está, não é o Daniel que está falando, tá. Teve um estudo do Instituto Fiscal Independente, que é do Senado Federal. Ano passado eu fiz até um vídeo sobre isso, que se continuar do jeito que está em 2035, a dívida do Brasil chega a 135% do PIB. Caramba. Aí alguns vão perguntar assim: "Ah, mas os Estados Unidos já têm dívida de 130% do PIB e eles não acabam por causa disso". Só que lá a taxa de juro é menor, o Exatamente. custo da dívida é menor. Né, é claro que a gente pode falar 1 milhão de coisas, a pessoa que vai sempre arranjar um problema, Uma de o a uma mas é isso. Para o Morgan Stanley, por exemplo, acima de 80% para países emergentes já é um complicador. e é o que você falou, né, a pessoa acaba não entendendo a matemática básica, né. Se ele tem uma dívida muito grande, mas a porcentagem é menor, então a dívida acaba sendo o custo acaba sendo menor. É, por aí. E agora, putz, Vamos pensar o seguinte, o Brasil nos últimos 12 meses ele gastou barra foi incorporado à dívida, porque não necessariamente tem uma saída de caixa, 1,08 trilhão em juros. caraca. A arrecadação vai dar uns 3 trilhões mais ou menos. Quer dizer, 1/3 do dinheiro dessa arrecadação está indo em juros. Eu posso te dizer que uns 30, 40% disso, na minha visão, é culpa dessa matriz econômica. Porque se o Brasil tivesse feito o dever de casa e tivesse IPCA mais 5 e um juro a 12, 11, por quê? Porque México conseguiu cair a taxa de juro, Colômbia conseguiu cair, eu não estou falando dos maiores países, estou falando de países emergentes parecidos com o Brasil. Essa taxa de juros estaria em 11, 12, 10,5 talvez, IPCA mais 5,5, o Brasil ainda está com um juro real de 5%. Se a gente tivesse feito ali aquela meta toda do arcabouço fiscal, se não tivesse mexido no teto de gastos do Temer, a gente teria hoje um juro nominal aí de 600, 700 bilhões ao invés de 1,80 trilhão. Então pode botar aí 400 bilhões na conta desse O governo, porque ele que está com essa matriz econômica. E Daniel, muita gente fala assim: "Ah, mas o dólar tá barato e as bolsas estão na máxima, né". Mas aí também o dólar tá barato frente ao mundo todo, né, é o Trump que tá usando essa tática de deixar o dólar mais barato, né, desvalorizando o dólar. Eu cheguei a citar isso lá atrás quando ele mandou o tarifaço. Tem 3 pontos aí que você está falando, então eu acho que eu vou ser mais longo na Pode ficar à resposta. vontade, não tem pressa não.
Trump lá atrás, quando ele bota o tarifaço, ele percebe que os Estados Unidos ele tem um problema grande com relação à balança comercial com a China. Você acaba que você tinha ali um déficit, eu não vou lembrar o valor agora exato, mas eu acho que era ainda algo em torno de 300 bilhões de dólares. Então a China exportava para os Estados Unidos um número 300 bilhões de dólares maior do que os Estados Unidos exportava para a China. Então o que que isso significa? Significa dinheiro saindo dos Estados Unidos e indo para a China. O Trump, ele sabe que ao longo do tempo isso acontecendo significa os Estados Unidos perder a hegemonia mundial, assim como aconteceu lá atrás com a Inglaterra quando ela perde a hegemonia com relação aos Estados Unidos. Então o Trump, ele faz primeiramente o tarifaço para proteger ali a indústria nacional, claro que ele gera uma inflação lá dentro, e aumenta a produção nos Estados Unidos. Então ele reduz esse déficit da balança comercial, mas continua tendo um déficit. Mas a ideia é que você consiga aumentar a indústria local e fazendo isso, você acaba tendo uma desvalorização do dólar. Então essa desvalorização do dólar, sim, ela é em torno das moedas globais, tá? Não é que o Eh, Brasil tá bom, né, não é que o Brasil tá voando. É, não, até que desvalorizou mais até do que algumas outras moedas, tá? Mas, enfim, hoje a questão do Brasil hoje é que o Brasil ele tem alguns pontos positivos com relação à política global. Primeiro, a localização geográfica dele é muito boa, né? Ele é longe de qualquer guerra. E segundo lugar, ele é um país que ele produz o que o mundo precisa em um cenário de guerra. Ele produz alimentos, ele tem uma matriz energética que não depende de petróleo e de carvão, né? Uma matriz energética hum, baseada em água, vento e sol. Então ela não tenha problema ali com a guerra. Ele produz muito alimento que eu falei antes, eu estava pensando em grãos, tá? Soja, sim. milho e etc. Ele produz muita celulose, ele produz minério de ferro, petróleo ele é o sétimo, vai ser o quinto em breve. Proteína à vontade. Proteína, que é o outro que eu tinha pensado também. Então quer dizer, ele tem ali uma gama de produtos que protegem ele em um caso de guerra. Então, o mercado acaba comprando isso. E além do mais, é importante citar, o resto do mundo também está com vários problemas. É, Então o cara ele fala assim: "Ah, porra, o Brasil tem o problema lá da dívida, mas, pô, a África do Sul também está com problema, a Índia também está com problema, a do outro Rússia lado está tá com tendo problema". guerra. É, entendeu? Então o cara ele Todo mundo fala: "Eu tenho que investir meu dinheiro de alguma forma". É, então acaba tendo essa situação também. Cara, eu já até esqueci os outros 2 pontos da primeira pergunta, mas eu acho que vai ficar, não lembro mais. E o dólar, você acha que o dólar, né, nesse cenário aí vai pra 7, R$ 6? Sim. Assim, a gente, em renda variável, em economia, em previsões e etcétera, a gente nunca vai ter uma previsão 100% certa. Sim. Não tem o que É que o cenários, Daniel né. acha, tem os cenários. Então vamos imaginar um cenário maravilhoso. Entrou entrou um governo E novo, começou a cortar ou gasto. ou entrou ou enfim, o Lula resolveu mudar Sim. e começou a cortar gasto, começou a cortar gasto e começou a gerar superávit primário. Ou sei lá, o petróleo foi a $200, o Brasil arrecadou tanto que o cara também não conseguiu gastar e aí também Sim. economizou. Eh, o que que acaba acontecendo? O Brasil ele passa a ter uma posição mais forte e o dólar ele vai cair para quanto? Será que ele vai cair para 3,50? Eu acho difícil. Acho que ele pode cair para 4,50? Ok, acho que pode. Eu acho que esse cenário não é tão provável, Sim. né, eu acho que é um cenário mais remoto. Porque se a gente botar meio a meio na eleição, ainda tem a questão do exterior também. É, Será que o Trump vai parar de fazer as estripulias dele? É difícil. Então a inflação no mundo deve continuar alta. Quer dizer, é difícil para o Brasil conseguir cair a inflação se o resto do mundo tiver com a inflação alta. Então verdade. esse é um cenário remoto, né. Por quê? Porque depende do Trump mudar e depende do Brasil mudar, é mais difícil. E mesmo se acontecer, o dólar cai para 4,50. O outro cenário
que também talvez seja remoto, que não seja tão possível, é tudo dar errado. Cara, pô, os Estados Unidos entrou em recessão, o mundo começou a ter uma inflação de custo, o Brasil continua com essa matriz econômica e a taxa de juros vai lá em cima. Aí o dólar ele não sobe para 5,50, ele vai subir para 7, mas é remoto também. Cara, você tem um lado indo para 4,50 e outro lado para 7, não é o que o Daniel acha, é só você fazer cálculo. É, Entendeu? Faz muito sentido você arriscar perder 50 e ganhar 2, é. entendeu? "Ah, mas se acontecer de cair 50", cara, não é o Daniel que errou, estava dentro dos cenários, Exatamente, é a possibilidade, entendeu? né. É a renda variável, é o risco, cara. Você não quer risco nenhum, investe na poupança. Pô, tá lá, a poupança sempre sobe. Só que no longo prazo você perde para a inflação, mas enfim. E esses bancos quebrando, o caso do Banco Master, né, que acabou quebrando, falaram assim: "Será que tem risco do Nubank ou o Banco Inter quebrar ou não tem nada a ver?" Um Banco Master era um banco que o mercado já falava há algum tempo. Bastante gente já comentava do Já Master, comentava, sim, sim. mas que é porque ele não era um banco de varejo, né, ele era um banco mais para, né, pra negócios, né. As aplicações do Banco Master eram aplicações muito diferentes do tradicional. Investia em ações, em coisas ilíquidas. Era algo que a gente percebia que tinha algum Ó, mutreta. problema ali, alguma mutreta. Os resultados eram maravilhosos. O resultado era maravilhoso. Eram maravilhosos. Ele As quebrou, matemáticas. não, ele quebrou dando lucro, ele quebrou, exato. Você tá brincando, sério É, mesmo? sério, sério. Nossa, então os caras faziam mesmo matemáticas ali, né. E há 3 anos atrás o Vorcaro meteu 200 milhões dentro do banco, enfim, meteu um aumento de capital lá, eu não lembro agora o valor. Gigante. Bem grande, para o banco não quebrar, porque ele dava prejuízo lá atrás em 2021, 22, etcétera. E aí quando ele começa a melhorar, que entra essa injeção de capital, que começa só a dar lucro, aí ele quebra. Bom, com relação a Nubank e Banco Inter, no curto prazo, não tem nada que mostre isso não. E o Banco Inter você até gosta, né, dele, né. Não é que eu não goste do Nubank também, mas o Nubank é uma tese de crescimento, pura de crescimento, porque ele precifica o crescimento. Ele já tá precificado com O crescimento? Banco Inter ele também estava precificado crescimento a 54, 55. E aí agora de 2 meses para cá ele cai para 30, 31. Então no preço atual, o Banco Inter ele está negociando a 8 vezes e meia lucro, que é a mesma do Bradesco. E é um banco que está crescendo o lucro 25, 30% ao ano. E aí você fala assim: "Ah, mas agora vai aumentar a provisão, vai aumentar a despesa do Banco Inter e etcétera". E esse é o grande risco que o mercado enxerga. O Banco Inter, ele começou com consignado privado e ele mostra nas imagens dele como o consignado privado tem uma provisão maior. Esse sim é um risco, mas o preço que ele caiu para o atual patamar, eu acho que faz muito sentido o risco. É diferente do BB Seguridade, que eu falei que era difícil cair Sim. 20%. O Banco Inter, se ele não entregar resultado, ele pode cair mais 60, 70, Caraca, 80%. Isso entendi. pode acontecer. Em compensação, Nossa. se o Banco Inter entregar Aí o 60, 30, 30 que ele prometeu lá atrás em 2023, mesmo que ele não entregue no final de 2027, que ele entregue em 2028, ou mesmo essa regra dos 50 agora que ele anunciou no Owners Day agora dia 11 de maio, é uma ação que pode chegar a R$ 80, R$ 100, enfim. caraca. Você vê que já é uma abertura muito grande. Como o cenário agora é mais conservador, a melhor oportunidade é a BB Seguridade, não é o Banco Inter. Mas talvez o maior potencial de retorno não, é a outra que eu ainda vou falar, mas esse é um bom potencial de retorno também. E tem alguma empresa que você tá de olho, assim, que você gosta bastante, às vezes é uma pimentinha pra colocar na carteira? Né. Então, assim, o ano passado a gente teve um ano e o mercado todo esperava que esse ano a gente começaria a taxa de juros em queda. E a Selic caiu até, mas quando eu falo taxa de juros em queda, eu não estou nunca pensando na Selic, eu estou pensando na taxa de juro futura, Sim. né? Aquela curva de juros que é mais fácil para o pessoal entender pelo Tesouro Direto.
né. Então quer dizer, você tem aquele título lá que rende IPCA mais 7, hoje está IPCA mais 7, o juro não caiu. Ah, mas a Selic caiu, não importa, o que importa é isso, é a taxa de juro futura. O teu pré-fixado era 14%, continua 14%, não caiu. Se ele caísse bem, era o que a pessoa ia perceber que a bolsa iria se valorizar muito. A expectativa era essa. O que que acontece normalmente quando você tem uma queda de juros? Quando você tem uma queda de juros, você tem uma apreciação muito grande do cenário doméstico. Cenário doméstico hoje é basicamente empresas de construção, de varejo e de serviços, tá. O que que aconteceu ano passado com as empresas de construção? Cara, elas dispararam. Sim, o Imob bateu recorde, subiu 100%, uma coisa assim absurda. O que que aconteceu com o índice de consumo, que inclui essas empresas de varejo e de serviços? Cara, subiu 30, subiu 40, subiu de acordo com o Ibovespa. Tem uma defasagem muito grande no varejo, tá. Então, se a gente tiver um cenário, daquele cenário que eu falei lá atrás do binário, a gente ter uma mudança de matriz econômica, de você ter uma queda de juro, você ter uma situação dessa, cara, você tem uma possibilidade do varejo e de empresas de interno, de mercado interno, a crescerem absurdamente, né, porque elas estão muito defasadas. Aí, nesse ponto, eu vou procurar as empresas de varejo para ser a pimentinha, só que como o cenário me pede para ser conservador, eu vou na conservadora. Sim. Aí eu falo da Lojas Renner. Por que a Lojas Renner é pimentinha e é conservadora ao mesmo tempo? Ela é conservadora porque ela gerou tanto caixa no passado, que ela hoje ela tem 1,8 bilhão de caixa líquido. Para quem não sabe o que é isso, Caraca. significa que ela tem uma dívida que é 1,8 bilhão menor do que o caixa que ela tem. Então, quer dizer, se ela quisesse, ela poderia pegar esse caixa, pagar toda a dívida dela e ainda sobraria 1,8 bilhão. Nossa. É. Junto a isso, o que que ela fez? Ah, e também porque que ela é conservadora, ela paga dividendo trimestral. Esse Hum. dividendo trimestral, ele é de 50 a 80% do lucro líquido. Como a ação ela caiu, ela está pagando 22 centavos por trimestre, ela já está pagando uns 90 centavos, ela está pagando 7%. E com uma tese de crescimento. Por que uma tese de crescimento? A projeção dela é crescer receita de 9 a 13% ao ano, diminuir as despesas 2 a 3%, a margem EBITDA chegar a 20% até 2030. Então, abrir uma pancada de loja. Crescimento de 9 a 13% com a margem subindo. Isso significa o resultado dobrar nos próximos 2 anos. Além disso, pagando dividendos, quer dizer, bota aí 7% de yield, mais 100% de aumento de resultado, mais uma possível queda de juros. Cara, é ação para sair de 15 para 50. Caraca. É, ué, até 2030, não é para hoje.